Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Preces gerais, oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão verdadeira, obra-prima da sublimidade e na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem o diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre, esse é o número cabalístico 3, 7 ou 9, tomando as antigas crenças supersticiosas na virtude dos números e de uso nas operações de magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, aditamos, aconselhado pelos Espíritos e com assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as explicações, conforme, pois, as circunstâncias e o tempo em que disponha, poderá aquele que ora dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na forma desenvolvida. É importante entendermos que sempre que a gente vai fazer o Pai Nosso, normalmente a gente tende a fazê-lo de uma forma maquinal. Mas também alguns espíritos nos dizem que ele é de suma importância para a maioria dos espíritos, porque aprenderam a fazer o Pai Nosso no mundo espiritual, no mundo físico. Chegado no mundo espiritual, devido aos seus conflitos conscienciológicos, o esquecem. E ao fazermos o Pai Nosso, esses espíritos então despertam neles a ideia, a lembrança do Pai Nosso que eles faziam quando criança, quando na juventude ou em qualquer outra época das suas vidas. Por isso, é importante que façamos o Pai Nosso, façamos a Ave Maria. Mas é de suma importância ampliarmos os conceitos do Pai Nosso para ampliarmos o nosso entendimento das maravilhas que ele contém, na súplica de simplicidade, de humildade, de sublimidade que nos elevam ao Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequeno inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Para toda parte, se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que te não glorifica. Ingrato aquele que te não rende graças. Senhor de misericórdia, obrigado por essa oportunidade bendita, por essa oportunidade sagrada. Abençoe os lares daqueles que nos ouvem, daqueles que nos acompanham, para que a tua luz e o teu amor estejam envolvendo a todos. Venha o teu reino em cada um dos nossos lares,
em cada um dos nossos corações. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem, como fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação das tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além deste instinto, desta inteligência e a razão, também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis, que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Se as violam, é porque as desprezaram. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade, todos te conhecerão, por soberano Senhor, e todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Ó Senhor, que as luzes excelsas do amor e da verdade estejam envolvendo todos os corações, que todos possam encontrar em sua alma, no ímã da alma de cada um, a ligação com as forças que representam o bem, a caridade, a paz e a luz. E eles possam, Senhor, serem despertados para as tuas leis e seguirem os caminhos redentores que os conduzem a ti, Senhor. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Faça-se a tua vontade em nossos corações e em nossas almas. Faça-se a tua vontade, iluminando nossos caminhos, nossos horizontes. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, com o maior não deve ser o da criatura para com seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, e observar as tuas leis é submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. Ó Senhor, fazer a tua vontade eis a grande bênção para cada um de nós. A bênção que ilumina nossas almas, que nos impulsiona no caminho reto, que nos conduzirão ao teu reino. Dai-nos o pão de cada dia, Senhor. Dai-nos o pão do Espírito e o pão do corpo. Já aprendemos a buscar o pão do corpo com o sol do nosso rosto. Saibamos, Senhor, buscar o pão do Espírito, sublimando nossos espíritos, nas ações, no bem, em cada dia. Dai-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto, enquanto a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre, fadado à perfeição. Tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas
o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a todo obter, sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem, por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido orientar-se com o que lhes havias concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio, e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo que a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e força para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a providência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrados aos nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto é justo. Sabemos que não há pena imerecidas e que jamais castiga sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo o que dispõe o supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo que lhes ensinaste. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo que lhes ensinaste. Mas desperta-os também, Senhor, para a lei da caridade, para as luzes da caridade, para que possam despertar em sua alma a importância de fazerem o bem, de auxiliarem-nos a todos que estiverem em dificuldade. Despertai o Senhor para as forças do amor e do bem, para as forças da caridade e da luz, que todos, Senhor, saibam caminhar na busca da felicidade excelsa, do bem imortal. Afasta igualmente de nosso espírito a ideia de negar a tua justiça. Ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem, já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre, sempre e a ninguém excetua. Que a prosperidade material do mal é efêmera, quanto a sua existência corpórea é que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofendem. Ó Senhor, dai-nos força para perdoarmos assim como Tu nos perdoas. Dai-nos forças para amarmos como Tu nos amas. Auxilia-nos, Senhor, a sermos melhores. Cada uma de nossas infrações às Tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos em uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nolo perdoes, pela Tua infinita misericórdia, pois sob a promessa
que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras dívidas. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aquele que nos há dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejo de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nós possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos teus algozes. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não mais dizer dos que, por suas maldades, nos rasga o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste por intermédio de Jesus: bem-aventurados que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja o teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir a nossa vida, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. Ó Senhor, bendito seja eternamente, Senhor, por nos oferecer essa pérola de luz, essa pérola de informações que nos conduz a alivios do nosso coração, a aliviar nossos sentimentos e nos impulsionar para o bem. Bendito seja o teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, e nem ao longo dessa vida, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. E progrediremos constantemente, porque é da tua lei que devemos progredir. É da tua lei que devemos aprender sempre a amar. É da tua lei que devemos aprender sempre a perdoar. É da tua lei que devemos sempre crescer em amor, auxiliando-nos mutuamente, porque somos filhos de Deus. Merecemos fazer o melhor. Merecemos trabalhar para a luz. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes na vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Não nos deixes entregue à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que passamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Ó Senhor, dai-nos força de pensarmos o bem, de mentalizarmos o bem e de vivenciarmos o bem, para que todas as forças do mal
possam ser convertidas ao teu reino de amor e de paz. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossas fraquezas, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Ó Senhor, derramai vossas bênçãos sobre aqueles que ainda odeiam. Derramai sobre as bênçãos de que aqueles que ainda patrocinam maldade, para que eles possam despertar para o teu evangelho, Senhor. Tomarem consciência de suas ações e tomarem cuidado com suas próprias almas, porque cada uma das nossas ações ficará esculpidas em nossas almas. E ao depararmos no mundo do Espírito, depararemos com essa verdade, que ninguém poderá ser juiz em nossa causa, senão a nossa própria consciência tranquila. Se ela estiver maculada pelo mal, seremos condenados por nós mesmos, segundo as tuas sábias e justas leis. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Proteja-nos, Senhor. Envolva-nos na tua luz, para que estejamos sempre fortalecidos pelas forças do bem, para fugirmos de todas as tentações inferiores e termos força de resistir àquelas que nos baterem à porta. Porque só em ti existe o amor verdadeiro, a luz sublime que nos impulsiona sempre para o bem. Assim seja. Praza a ti, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam, a compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa. Pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e, em particular, para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Senhor, envolva todos aqueles que padecem no mundo pelas suas dores, pelas suas misérias humanas, por todos aqueles que ainda não compreenderam a extensão do teu evangelho, que é de amor e sabedoria, de perdão e compaixão, por todos aqueles, Senhor, espíritos encarnados ou desencarnados que ainda se comprazem no mal, se comprazem em atacar, ferir, se comprazem em caluniar, se comprazem em criar intrigas. Derramai sobre eles as tuas leis e desperte-os, Senhor, para Deus. Despertai os espíritos maus para Deus. Despertai os espíritos fofoqueiros, intrigantes, invigilantes, caluniadores para Deus. Despertai-os, Senhor, para que as forças do bem os envolva constantemente para sempre. Que assim seja. Aqui podem formular-se os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseja pedir para si mesmo ou para outrem. E um detalhe importante, aquele que não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos do mal. Algumas traduções dizem não nos induza à tentação. Essa expressão daria a entender que a tentação promana de Deus, que ele voluntariamente impele os homens ao mal, ideia blasfematória que igualaria Deus a Satanás e que, portanto,
não poderia estar na mente de Jesus. É, aliás, conforme a doutrina vulgar, sobre o papel dos demônios. Portanto, quando a gente vai vendo, entendendo a doutrina espírita, Deus nunca vai nos induzir à tentação e nem nos entregar à tentação, mas sempre vai nos livrar do mal. Então, conforme foi colocado lá em cima, nós precisamos entender, aqui na explicação, nós precisamos entender que Deus sempre vai estar nos induzindo para o bem e nos impulsionando para o bem. Nós que muitas das vezes escolhemos outros caminhos e acabamos sintonizando com o mal, momentaneamente cometendo erros que muitas das vezes teremos que responder por eles. Seja em qual nível for, seja nível físico, ético ou moral, nós precisamos aprender a ficar vigilante para não cairmos nas nossas tentações inferiores. Como disse Tiago, cada um é tentado, engodado segundo a sua própria concupiscência. Portanto, vamos ser sóbrios, vamos estar sempre atentos para que, envolvidos no sentimento de amor e de paz, consigamos sempre vencer qualquer tentação que chegar ao nosso caminho. E se elas chegarem, lembremos o Pai Eterno que sempre nos acolhe, que sempre nos protege, que sempre emana para nós os melhores sentimentos de amor. Porque somos filhos de Deus, merecemos o melhor.